Olá pessoal, eu sou Dorival Machado, trabalho com cobrança e negociação de dívidas há 30 anos, com cursos, palestras, consultorias, mentorias e treinamentos online sobre esse assunto. E hoje nós vamos conversar especificamente sobre política de cobrança. Política de cobrança é alguma coisa que todas as empresas deveriam ter. Não importa o tamanho da empresa. Às vezes o pessoal fala assim, mas Dorival, a minha empresa é uma empresa de pequeno porte. Não interessa. De pequeno, médio ou grande porte, todas têm que ter a sua política de cobrança. Alguns falam assim para mim, não, a gente não tem uma política, a gente tem uma prática. Né? A gente tem uma prática de algumas coisas que a gente faz. Então o que acontece? As pessoas vão entrando, fazendo coisas do seu jeito. E aí aquilo passa a ser o que eles entendem como política, não é necessariamente. Política tem que estar escrita, política tem que estar registrada, política para ficar na memória, ou seja, as pessoas passam, a política fica. Ela deve ser revisada sim, pelo menos anualmente? Sim, deve ser revisada, mas a política tem que ser registrada. Eu sempre sugiro que se monte, que se tenha uma política escrita, para não ter dúvidas, para todo mundo trabalhar com a mesma direção. Tá? Então o assunto de hoje do nosso vídeo é política de cobrança. Não dá para falar em política de cobrança sem a gente falar em posicionamento. Então o que acontece? Para eu ter uma política de cobrança, anteriormente a minha empresa precisa definir um posicionamento. E existem 4 posicionamentos. Eu gravei um outro vídeo sobre esse assunto, só falando dos posicionamentos. Então aqui eu vou ser bastante breve, pois vocês procurem um vídeo específico sobre posicionamento, mas existem 4 posicionamentos. O primeiro é o de aceitação. O que é o posicionamento de aceitação? Posicionamento de aceitação é quando você desenvolve todas as suas práticas de cobrança, os seus procedimentos, os seus processos, única e exclusivamente pensando no problema do devedor. Ou seja, eu vou considerar a necessidade dele como sendo a referência para eu montar os meus processos e os meus procedimentos. Então é de aceitação. Ele vai pagar do jeito que ele quer, da forma como ele quer. Eu aceito porque uma hora é a economia, outra hora é o emprego, outra hora que a empresa está em má situação, se for uma pessoa jurídica. Então, e aí eu vou ficar ouvindo essas alegações. Como o meu posicionamento é de aceitação, eu parto desse princípio para elaborar a minha abordagem, meus processos, a minha régua de cobrança, né? Entendendo o posicionamento como jeitão de ser, tá? Não é você tratar um caso especificamente. Se você tratar um caso especificamente, você está tratando um caso, não é um posicionamento. Posicionamento é uma repetição, é um jeitão de ser, é assim que a gente é aqui, sabe? Você pode definir como a gente sempre pratica desse jeito, acabou, isso é posicionamento. Então a aceitação é o primeiro. Subserviência é quando o cliente paga do jeito que ele quer, ele te diz, vou pagar dessa forma, é a única maneira que eu tenho de pagar, se você não quiser assim não vai ter nada, ou seja, você vira refém. E muitas vezes, dependendo do segmento, dependendo da empresa, ela aceita. Por que ela aceita? Porque ela pensa naquela história do é melhor qualquer coisa na mão do que tudo voando. Né? Eu tenho casos, por exemplo, na área educacional, que é uma área que eu trabalho muito, que é muito comum o cliente chegar no final do ano, o pai de aluno, e falar, eu devo, sei lá, 12 ou 15, eu pago 10, é o que dá para eu pagar. E a escola, ela precisa, porque ela está no final do ano, ela precisa para pagar 13º, ela precisa porque ela vai demitir professor, que é comum isso no final do ano, demissão de professores, um rodízio, ela precisa pagar, então, as dívidas trabalhistas, e então ela aceita. Só que ela criou um monstro que vai repetir esse negócio. Isso vale para qualquer outro negócio também. Você fez uma concessão, dependendo de como você fizer essa concessão, você criou um monstro para você, que ele vai querer repetir. Então você fica refém. Esse é um posicionamento de subserviência. O terceiro posicionamento é de racionalidade. O que é um posicionamento de racionalidade? O próprio nome diz. Eu vou tratar, eu vou criar meus processos, eu vou criar procedimentos, eu vou criar abordagens, eu vou criar minha régua de cobrança em cima da racionalidade. Ou seja, a gente fez um contrato, nesse contrato estava previsto o pagamento dessa maneira, ou a gente não fez contrato, mas quando a gente vendeu, existe um acordo tácito, as regras estão claras, apesar de não ter contrato, chama-se regra tácita, eu aceitei as normas naquele momento que eu fiz a compra.
E eu vou tratar racionalmente isso. Eu vou tratar meus processos como foco na dívida, como multa, como encargos. Um caso ou outro eu posso até ser subserviente e até aceitar um caso ou outro, mas o meu jeitão de ser é de racionalidade. E o quarto posicionamento é de enfrentamento. Não é enfrentamento do lado pessoal, é enfrentamento do problema, ou seja, eu vou focar esforços em cima de tratar o atraso para ele não virar inadimplência. É meio que assim, eu faço tudo para te ajudar a resolver o seu problema e quitar a dívida conosco, mas eu também vou fazer tudo para receber, sabe? É isso que é enfrentamento, eu enfrento a dívida, não é a pessoa, não é nada, não é pessoal, ainda que seja pessoa jurídica, não tem a ver com comportamento, assim, é focado exatamente no problema, é foco no problema. A inadimplência eu vou tratar esse problema. Então, definido o posicionamento, não dá para você falar em política de cobrança se não tiver definido o posicionamento antes, né? Quando se define um posicionamento, tem um outro aspecto que eu também falei em outros vídeos aí, que é o que a gente chama de ponto de ruptura, ou seja, o que a gente vai fazer agora não era feito até então, ou a gente fazia de uma outra maneira, houve uma modificação, ou seja, esse ponto de ruptura é aquele momento que você rompe com aquilo que vinha sendo feito, que você deixa de fazer, que você vai fazer diferente, ou que você não fazia e vai implantar, ou que você fazia e não vai fazer. Ou seja, é um momento, até aqui era dessa maneira, daqui para cá mudou a maneira. Isso é muito interessante porque na minha carreira, alguns trabalhos que eu fiz de consultoria, principalmente, porque aí você consegue fazer um trabalho mais no detalhe, não é um curso que você diz, olha, faça dessa maneira, você entra lá para fazer na consultoria, casos interessantes, onde a gente não tinha uma área de cobrança, a empresa não tinha uma área de cobrança, nós implantamos a área de cobrança por conta da inadimplência que estava alta, e dentro da área de cobrança, dentro dos procedimentos, a régua de cobrança que foi definida era fazer uma ligação a partir do segundo dia. No segundo dia do vencimento já se ligava para o cliente para cobrar. Mas não existia esse tipo de coisa. Aí esse ponto de ruptura, aí foi implantada a cobrança no segundo dia. E era muito comum o cliente dizer o seguinte, uai, mas não faz nem 30 dias que está atrasado, vocês estão me ligando? Porque era muito comum, era comum não ser cobrado. E a partir do momento que você passou a cobrar, você mostrou as regras, você disse para ele, as regras mudaram. É assim que vai ser daqui para frente. Então, tem que existir esse ponto de ruptura. Ou a gente não negativava e vai negativar, ou a gente não protestava e vai protestar, ou a gente liberava os encargos e não vai mais liberar, de uma forma geral. Especificamente, a gente pode até tratar um caso ou outro, mas o ponto de ruptura é esse marco, ele tem que estar visível. Um outro trabalho que eu fiz, só para citar, a empresa, ela acabou, era uma empresa da área educacional, fora de São Paulo, ela criou uma imagem perante o seu mercado que não cobrava ninguém, que era interessante ficar devendo. Era nível superior, era faculdade, então o que acontecia? Mas quando chegar no final do semestre, que precisar renovar o contrato, não se renova se ele não pagar. Beleza, a lei faculta isso. Mas essa prática rodou pelo mercado, que você sabe que as pessoas se falam, principalmente quando você cobra pessoa física, os caras se falam e os clientes se conversam, então o que você faz para um, de repente o outro está sabendo, precisa tomar cuidado com isso. E aí criou a imagem daquela empresa da educação, que não se cobrava ninguém. E a partir do momento que nós fomos para lá para fazer esse trabalho e nós instituímos que iria ser colocado uma pessoa para fazer a cobrança, então no primeiro mês de trabalho dela, ela já recuperou naquele momento, eu me lembro, vou até citar números aqui, ela recuperou 900 mil, só cobrando coisas que não eram cobradas. Então uma pessoa passou a cobrar e já houve essa recuperação que não existiu, porque ninguém cobrava. Então o ponto de ruptura passou a se fazer dessa maneira. E aí o pessoal pergunta às vezes para mim, mas eu tenho que informar, eu tenho que mandar uma comunicação para o cliente? Não necessariamente. Se você quiser, você pode até fazer uma comunicação, eu sempre oriento para que isso seja feito de uma forma bem leve, do tipo, as relações são importantes, a gente vai estar cada vez mais próximo, não dizer, lá vamos fazer assim, dessa maneira, agora vamos cobrar, vamos negativar, vamos mandar para jurídico, não precisa ser dessa maneira, pode ser um pouco mais leve, um pouco mais indireto.
ou nem fazer isso, só começar a praticar. E aí o teu mercado vai chiar, com certeza, vai haver um processo chiatório, se é que existe essa palavra, um processo de chiação, e que depois se acomoda, porque é comum, você mexeu, você desestruturou, você tirou o pé daquele que estava acomodado, você balançou o chão, o cara estava tranquilo, aí você balança o chão, ele vai reclamar. Então, gente, definido esse ponto de ruptura, a gente vai para medidas preventivas. Eu estou dando assim um panorama, um overview rápido para chegar na política de cobrança. Aí a gente vai para as medidas preventivas, que passa por uma venda bem feita, que passa por um cadastro bem feito e atualizado frequentemente, que passa por incentivos à adimplência, né? Quer dizer, tudo previamente para que eu não precise, ou para que me dê menos trabalho com os atrasos, e aí sim eu vou montar a política de cobrança que passa a ser uma medida já corretiva, né? O que é uma política de cobrança? Política de cobrança é um conjunto de procedimentos, né, que são realizados de uma maneira rotineira pela empresa, visando reduzir os atrasos para que ele não se transforme em inadimplência, né? É nessa política que são definidos o passo a passo para se combater, né, o atraso no gerar inadimplência, né? Uma coisa importante quando você desenhar a sua política é que a preocupação é sempre manter o cliente. Eu sempre falo, cobrar do inadimplente e manter o cliente. E lembrando que uma política muito agressiva, ela pode causar descontentamento. Claro que ela tem que estar vinculada ao posicionamento que a gente acabou de falar. Se é um posicionamento de racionalidade, por exemplo, a política é um pouco mais incisiva. Mas ela pode causar descontentamento, principalmente aqueles que pontualmente pagam atrasado. Eu costumo dizer, ele paga, sempre atrasado, mas paga. Ele pode não gostar, mas aí entre ele não gostar é sempre custo-benefício. O que isso significa, né? E ela tem que sempre considerar as especificidades locais, né? Seu tipo de cliente e a especificidade local. Então, para você que é uma empresa que vende nacionalmente, você vai ter cliente no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, que tem tratamentos diferentes. Não que a sua política ela seja completamente outra, mas a abordagem provavelmente é outra, a forma de lidar provavelmente é outra. Talvez você seja mais concessivo com uma situação que você não seria num outro, não vou citar aqui estados, mas num outro estado onde a inadimplência é maior, aí você tem que ser mais duro. Mas então, a política de cobrança tem que contemplar essas preocupações. Como eu estou gravando esse vídeo aqui e eu não sei qual é o seu segmento, qual é o tamanho da sua empresa, qual é o porte da sua empresa, não sei que área que ela atua, em que região ela atua, eu elenquei algumas perguntas e ao responder essas perguntas e organizar essas perguntas, você está montando a sua política de cobrança. Então, se você quer montar a sua política de cobrança ou se você quer adaptar a sua política de cobrança ou pensar, ver se ela precisa de uma melhoria, uma revisão, essas perguntas vão te ajudar. Tá legal? Então, por exemplo, vai haver uma estrutura interna para cuidar da cobrança? A política de cobrança vai dizer se vai ter uma estrutura, se essa estrutura é uma pessoa, se essa estrutura é meia pessoa, ela trabalha meio-dia para cobrança e meio-dia ela pode fazer outra coisa, ou até trabalhar no outro setor, se for uma empresa muito pequena, né? Eu já tive casos em consultoria onde a pessoa trabalhava só na cobrança o dia inteiro, mas não justificava. Então, depois de um rearranjo nas tarefas, ela passou a trabalhar uma parte do dia em cobrança e uma parte do dia em compras. Então otimizou a função dela, mas vai ter uma estrutura para cuidar da cobrança? Quando eu falo estrutura, não significa um monte de gente, pode ser uma pessoa até meia pessoa. Uma outra pergunta que você precisa responder é qual é a maneira que você vai, por exemplo, enviar boleto. Você vai mandar isso por PDF, você vai mandar isso por e-mail, você vai disponibilizar num portal, você vai mandar um produto com nota fiscal, com o boleto junto já. Enfim, como é que vai ser esse trâmite? Está tudo previsto na política, né? Quais são esses prazos? Então, por exemplo, eu tenho um vencimento dessa
a fatura que foi feita no dia X e tem um vencimento. Então, se eu envio esse boleto de alguma maneira, digital ou portal, não sei o que, ele tem que estar disponível a ponto da pessoa pagar dentro do prazo. De repente, existem empresas que concedem até descontos para quem paga antecipadamente, ela tem que receber para poder pagar antecipado. Ela tem que saber. Então, que prazos você vai utilizar? Isso é importante você prever na política, né? Que outras maneiras, quais são as formas de pagamento que a sua empresa vai adotar? Que maneiras o cliente vai poder pagar? Eu sempre falo o seguinte, você tem que criar facilidades para quem quer pagar. E, obviamente, dificuldades para quem não quer pagar. Se a sua inadimplência é de 5%, cria facilidades para os 95% e dificuldades para os 5%. Claro que você tem que os 5 tratar diferente, porque eles são os diferentes. Os 95 são os caras que fazem a roda rodar. Então, quais são as maneiras que eu vou fazer, que eu vou utilizar para pagamento hoje? Eu estou montando minha política hoje. Pix, cartão de crédito, cartão de débito, boleto, sei lá, carnê, não sei. Então, o que é que a gente vai adotar como medidas, formas de pagamento, né? Link de pagamento, sei lá, tudo tem que estar contemplado na sua política, né? Uma outra pergunta, por exemplo, que recursos nós vamos utilizar para cobrar? Eu vou cobrar por telefone, por exemplo? Vou botar um robô? Se eu tenho uma grande quantidade, não dá para fugir disso, gente. Os robôs na cobrança, embora um monte de gente não goste, eu particularmente não, mas é minha opinião. Eu acho que se a empresa tem um monte de gente lá, milhares de clientes, ela tem que automatizar esse negócio, ela tem que botar alguém para fazer, braço para fazer isso. E robô não tem problema de hora extra, ele vai fazer. Claro que ele não vai fazer isso às 2 da manhã, não vai fazer isso num horário impróprio que pode gerar até uma ação por dano moral, coisas desse tipo. Mas assim, eu vou cobrar por telefone? Se eu vou cobrar por telefone, por exemplo, a cobrança por telefone é muito utilizada, né? Ainda é muito utilizada. Pergunta que eu faço, um desdobramento dela. Se eu vou cobrar por telefone, eu vou cobrar em todos os atrasos ou em alguns em especial? Digamos que eu não tenha braço para cobrar todos os clientes, mas eu tenho um bom sistema, e o sistema onde a gente vai filtrando aqueles que já tem um precedente de atrasar. E aí, de repente, esses caras, eu vou me concentrar, monitorar esses caras e dou prioridade para cobrar esses caras, né? Então, é por isso que eu faço a pergunta, em todos os atrasos ou em alguns atrasos em especial? Outra pergunta, se a gente vai usar o telefone, qual estratégia vai ser utilizada? Que indicador eu vou ter? Eu tenho um vídeo gravado só sobre indicadores, procura que você vai achar. Indicadores de desempenho na cobrança. Tipo, quantidade de ligações. Eu vou ter uma meta de ligações diárias, mas se eu tenho uma meta para atingir de redução da inadimplência, eu tenho que ter uma meta de ligações para poder acionar todo mundo, para poder acionar quem a gente decidiu que vai acionar. Sabe? Tem um tempo médio de atendimento, precisamos saber. Sabe, eu não tenho que ficar ligando para um cliente e escutando história triste o dia inteiro. Né? Eu tenho que saber, aí vem o componente de pessoas, preparo, treinamento para poder cortar na hora certa, para poder passar para outro. Né? Eu tive casos em consultoria que cobrava-se 70 a 80 clientes por dia, um operador cobrava, não era nem operador o nome, era analista. Mas depois de sistema, depois de treinamento, depois de muito exercício de objetividade, de concentrar, de foco, de perfil de cliente, eles passaram a fazer quase 200 ligações por dia. Né? Então, depende de você ter recurso e preparo. Não é só ter o recurso técnico, tem que ter o preparo da pessoa também. Né? Sei lá, ainda tem empresas que utilizam cartas, eu falei de telefone, cartas, vamos usar cartas? Não sei. Tem empresas até que ainda utilizam, são poucos, mas utilizam. A maior parte, ao invés da carta, manda um e-mail. Né? Mas enfim, se alguém usa uma carta, eu vou mandar quantas cartas para cobrar a mesma dívida? É uma pergunta a se fazer. Né? Se eu vou usar uma carta para cobrar, qual é o teor dessa carta? Eu sempre falo, um departamento jurídico tem que avaliar e avalizar. Ele vai dizer, pô, manda bala, ou não pode porque aqui tem uma palavra que talvez não deva ser colocada, ou você está falando aqui que se não pagar até quinta-feira, vai ser encaminhado para o cartório, mas vai ser? Se você tem dúvida ou se corre o risco de não mandar por causa de algum procedimento interno, não coloca pode, não coloca que vai ser, coloca poderá ser enviado, acabou. Vai dar uma briga, uma discussão judicial em algum momento, por exemplo? Não, a gente não falou que ia, a gente falou que poderia
ser. Então, que prazos serão concedidos quando a gente, por exemplo, envia uma comunicação, uma carta de cobrança, né? Ou um e-mail de cobrança, ou um WhatsApp de cobrança? Quer dizer, quais são as ferramentas que a gente vai utilizar, além da carta, além do telefone, se a gente vai usar SMS, se a gente vai usar, enfim, o robô, se a gente vai usar cobrança externa, se a gente vai usar uma empresa de cobrança, um cobrador externo. Que recursos eu vou utilizar? Muitos recursos, né? Qual deles ou quais deles a gente vai utilizar, né? Aí você tem também que responder quais são as medidas que serão adotadas a partir do não pagamento. Sabe, a gente vai usar o SPC para pessoa física, um cadastro CADIM para pessoa jurídica, cadastro de inadimplentes para jurídica, sabe? A gente vai usar protesto, a gente vai usar o departamento jurídico, né? Vamos usar uma empresa de cobrança que vai fazer determinadas cobranças depois de determinado tempo. Tudo isso tem que estar previsto e escrito na sua política de cobrança. Olha quanta coisa. Então, não dá para ser uma coisa tão simples que cada um faça do seu jeito. Eu sempre falo, quando você não tem política de cobrança ou ela não é tão clara, você tem dois caras na cobrança, um cobra de um jeito, outro cobra do outro. Um é capaz de chegar numa condição de pagamento e o outro numa outra condição de pagamento, frente à mesma dívida. Por quê? Porque cada um fez do seu jeito, mas se tivesse uma política, ela iria definir até onde ele poderia ir, quantas parcelas ele poderia parcelar, em que momento ele poderia até não cobrar os encargos, enfim, ficaria claro, né? Porque estava na política de cobrança, né? Quais serão os procedimentos numa negociação? Tem que estar na política. Sabe, olha, dívidas acima de 5 mil reais, a gente pode negociar em até X vezes, desde que não ultrapasse não sei quanto, para clientes que são VIP, aqueles que são intocáveis, esquece isso, eles vão pagar de outra maneira, né? Então, tá lá, procedimentos numa negociação. O que você vai fazer? Qual é a sua alçada? Até onde você pode ir? Eu estou falando com você, que é o cara de linha de frente. Até onde você pode ir? Onde você precisa da aprovação de um superior seu, né? Como é que vai ser documentado esse acordo? Fizemos um acordo, vai documentar? Vai fazer uma confissão de dívida? Vai fazer enfim, como é que isso vai ser documentar? Ou vai ficar simplesmente escrito no Zap, ou vai ficar... Eu sempre falo, procure documentar de alguma maneira. Ainda que está no Zap, não deixa de ser uma forma de prova, né? Algumas empresas até exigem garantias quando fazem uma negociação de dívida. Que garantia você me dá? Claro que a confissão de dívida já é um título executável, né? Além de um contrato, se ele existir, né? Existem empresas que ajudam, fazem até um refinanciamento da dívida, outras até encaminham para banco, e até o cara vai dever para o banco e o banco, enfim, quita a dívida lá, né? Vou usar um cartão de crédito, avalie essa possibilidade para pagamento, sabe, um cartão de débito, né? Se eu vou usar um cartão de crédito, por exemplo, e um pagamento recorrente, beleza, já está lá, é a garantia de que eu vou receber, né? Agora, pensa, sempre tem que fazer análises financeiras disso, né? Muitas vezes eu abro a possibilidade da utilização de um cartão de crédito para quem não usaria o cartão, e aí vai usar o cartão e eu vou perder lá 2, 3%, né? 2, 3%, muito mais do que isso hoje, né? Por 9, 10% por conta do pagamento no cartão de crédito. Velhos tempos que era 2%. Posso utilizar um débito em conta corrente? Sim, é uma forma de pagamento, ele vai lá, autoriza, né? Eu tenho que pensar algum tipo de permuta, existem empresas que permutam, eu conheço várias, do segmento educacional, por exemplo, que eu trabalho bastante, que permutam. O cara tem uma dívida e ele é um especialista em TI, ele vai fazer implantação de uma rede, vai dar manutenção do computador, então troca a dívida por uma permuta por um serviço, ressaltando, sempre que se pensar em fazer isso, documenta, ele paga a dívida e eu comprei o serviço. Documentado. Não é fazer um bem bolado do tipo, fica tudo como tá, porque eu já vi muita coisa ruim acontecer por conta dos bem bolados, né? Então, gente,
encargos, em que momento eu posso até abater os encargos e não cobrar multa, não cobrar juros ou reduzir os juros. Tudo isso tem que estar previsto na minha política de cobrança. Então a política de cobrança, ela vai definir, voltando à definição, as regras, o que vai acontecer a partir do momento que acontece um atraso, né? Então, enfim, acompanhe os meus vídeos, porque sempre tem coisa nova que eu vou publicando sobre cobrança e negociação de dívidas. Eu sou Dorival Machado, trabalho com isso há 30 anos em cursos, palestras, mentorias, consultorias sobre esse assunto, tá bom? Até o próximo vídeo.